Estamos ao vivo de novo. Vamos ver o que a internet nos proporciona. Esperar o nosso convidado Johnny estar aí de novo aí. Ele faz o convite. Vamos fazer diferente agora. Ele faz o convite aí eu aceito para a gente começar a nossa live. Pessoal, a live é sempre assim, sabe? O Face apronta aí. A gente vai se organizar da melhor forma para não estar acontecendo isso. Mas vai dar tudo certo. Fé no cara lá, fé em Deus lá que vai dar certo. Agora só tô pela espera dele aí. Aí ele chegando aí, a gente faz o... Eu vejo que ele tá na live ali, eu já faço o convite. Ou ele vai fazer, nós vamos ver aqui. Só a espera dele, ele estar junto conosco aí. Eu sempre digo, eu não me... Eu muito com a gente. Vamos esperar ele. Ele tá aí, vamos ver que acho que tem um convite aqui, vamos ver se é o dele. Vou aprovar e adicionar. Agora vai dar certo. Tudo sentido vai dar certo. Já tô aceitando, Johnny. Está adicionando aqui. Assim que tu estiver conosco aí, tu tá presente aí, ó. Agora vai! É isso aí, ó. Não, isso aí, a internet é assim mesmo. Não podemos se apavorar com o bicho. Boa noite, galera. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo Show de ok. bola. Show de bola. Deixa eu só Vamos se ver ajeitando. aqui. Vou botar aqui, ó. Vou compartilhar com os meus amigos aqui. Deixa eu botar aqui. Peço para participar. Beleza. O pessoal tá chegando. Que hora é agora? Eu tô sem Agora é relógio 8 aqui. e 4. Agora é 8 e 4. Mas sempre tem aquele pouquinho ali pra gente ir se organizando, se ajeitando. Beleza. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com os amigos aqui. Como é que tu tá, Guilherme? Tudo bem? Eu, graças a Deus, né, Johnny? A gente naquela nossa função, nossa corrida aí, o dia a dia aí, a gente vamos levando, né? Então tá. Vamos esperar mais um pouquinho. Sim, Ver sim. se chega mais pessoal aqui. Deixa eu só ajustando. Deixa eu ver se aqui tá. Acho que agora ficou. Acho que assim fica melhor, acho. É, não vai Show de ajeitar, bola. beleza, não vai mudar muito, né? Não vai, né, cara? Não vai. O garotinho Bom, aquele já foi, né? bom, galera, muito boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite, tá? Fico muito honrado pelo convite de estar participando aqui no teu bate-papo. E vamos lá, vamos lá. A gente adora compartilhar aí as experiências, né? E a gente está aí junto, né? Muito obrigado pelo convite e tamo junto. Com certeza. Sabe que além da luta que a gente tem diária, né, Johnny? Sabe como é que é, mas é muito, eu sempre falo, muito pela amizade que a gente acaba criando, né? Nossa história com Sim, amizade sim, já sim. é de anos, Sim, como se sim. diz, né? Bom, eu tô fazendo essa live do Facebook do Guilherme, então tem muita gente que não me conhece, né? Sim. Então, meu nome é Johnny Gaspar, eu sou pai do João Antônio, né, e da Maria Fernanda. O João Antônio é um menino de 9 anos autista, né? Atualmente eu sou presidente aqui do Conselho Municipal aqui dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o COPED, né? E a gente o ano passado também a gente fez uma série de lives, agora a gente está se aproximando aí da Semana da Pessoa com Deficiência, que, se não me engano, em agosto, eu sempre Isso. troco as datas ali. É, em agosto. E isso. Então, muita gente aqui não me conhece, mas a nossa amizade é de longa data. Bom, já vou contar a nossa história aqui, então. Vou contar a nossa. Se eu falar a data, não vão entregar a idade. O que tu acha? Meu, a idade não adianta, né? Mil... 1991, cara. Ah, se conhecemos em 1991, né? Então, a gente vem de uma longa data, no tempo da irmã Lúcia, lembra? Isso. Se lembro. Agora eu vou entregar, né, Então, Johnny? não, Pré-primeira e agora tu segunda entrega. série, né? Pré-primeira e segunda, Barbaridade. então. Então, para quem não me conhece, então
vem há algum tempo aí, né? O João foi diagnosticado com 2 anos, então. Mas vamos lá, vamos começar esse bate-papo aí. Então vamos lá para o pessoal entender um pouquinho. Ô Johnny, assim, é bem fácil, né? Como eu já tinha te falado antes. Como a Coped entrou na tua vida? Bom, o Coped, o que acontece? Bem, eu vou contar a história. Na verdade, eu fui convidado pela Livian, que era a atual presidente do Coped. Eu fui convidado para a Semana da Pessoa com Deficiência. Eu tenho uma palestra onde a gente fala sobre o autismo, né? E eu vinha desenvolvendo um trabalho de palestras e ela soube disso e me convidou para palestrar nesse evento. E aí, depois da palestra, ela já tipo meio me incumbiu, né? Não, tu vai ser o presidente. Ela estava saindo e eu acho que, se não me engano, já faz uns 2 anos já que a gente está à frente aí. Então foi por acaso. É, a gente fica, né? A gente vê assim a tua história, né? Porque a gente fala muito do filho que a gente tem, né? Tem o teu autista, tem o meu autista Sim, e o Gabriel mais velho que viveu, eu vivi praticamente do meu segundo casamento, mas eu não gosto nem de falar a palavra enteado porque para mim não serve, né? É meu filho. sim, sim, sim. Então eu vivi assim, o final da epilepsia. Graças a Deus ele não precisa mais tomar medicamento nem nada. Então eu Ah, que vivi legal. duas situações, né? O autismo que eu vou viver, a gente sabe que autista é para a nossa vida toda, e a epilepsia que eu vivi praticamente no final, a gente sempre aprendendo um pouco, né? Então, ver a tua história com o Coped, entendeu? Eu, como teu amigo, ainda me emociona, sabe? A gente é amigos de infância, né? Então, ver que tu não Sim, é só pelo teu filho, né? Tu tá ali e mesmo que tu abraçou a Coped, não, eu fui, entre aspas, fui obrigado, é contigo. Mas é que tu, nessa vivência, tu vê como é bom e como a gente cansa, tem os compromissos, mas a gratidão de tu batalhar por aquilo ali é muito bom, sabe? Então, ver isso que tu faz eu sempre digo, é um dos motivos que eu tô aqui hoje, sabe? Nos projetos, ser um projeto que estava só aqui, né? Mas dos amigos que eu tenho, da vivência na inclusão, por que que eu não posso passar mas eu não digo eu, né? A gente não pode passar um pouco disso para as pessoas entenderem. Porque tu sabe, né? A gente passou aí acho até foi ontem com aquele motivo a nossa amiga lá que é na luta mãe em torno do filho autista, onde o conselho tutelar foi chamado. Então, sim. isso frustra a gente, mas não, vamos lá que a gente tem que ajudar. Então, é um pouco o que eu vejo tu falar que dá vontade, sabe? A gente não cansa de querer ajudar. A gente vive nessa situação, né? Graças a Deus, o João tá indo super bem, né? A gente não mede esforço desde os 2 anos de idade. A gente faz todas as terapias possíveis e impossíveis. A gente está sempre batalhando nesse sentido. Mas a gente sabe que essa realidade nossa, ela não é para todos, né? Então, quando eu entrei no Coped, a ideia de entrar no Coped não era simplesmente para ser, porque você é presidente. Cara, não importa se eu ser presidente hoje, amanhã não ser. Eu vou ser sempre um ativista da questão da inclusão, independente de cargo ou não. Mas com o conselho a gente consegue ter acesso e a gente auxilia, né? A prefeitura, a gente é um órgão, um conselho que a gente consegue ajudar mais pessoas, né? Através da prefeitura, a gente fica muito grato, assim. E a minha intenção de entrar no Coped, como eu já tinha falado, não era só para ficar à frente, fazer reuniões e vamos ver o que a gente vai fazer a semana. Não. A ideia minha sempre foi e sempre vai ser de nós, o nosso município de Xangri-Lá, a gente conseguir trazer uma PAI aqui para Xangri-Lá. Essa é a minha grande meta quanto à frente de entrar nesse meio da inclusão, porque eu acredito que a PAI ela desenvolve um trabalho muito bom mesmo, e eu acredito que o nosso município de Xangri-Lá ele tem carência e precisa muito de uma PAI, né, para auxiliar tanto de todas essas mães, de todas as deficiências, entendeu? Então esse é o meu grande intuito de entrar nesse conselho
para poder atingir mais pessoas e poder ajudar mais pessoas no sentido de deixar a vida um pouco melhor assim com as terapias, e vendo o autismo, né, mas também tem outras deficiências, não é só o autista, né? Então, eu acredito que esse é a minha grande questão do Coped. Eu falei, na primeira reunião que eu participei, eu digo, olha, eu vou entrar, mas a minha meta é trazer uma pai para Xangri-Lá. E quando eu falei, o pessoal ficou assim, pá, legal e tal, mas não é fácil e tal. Eu digo, não, eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Então, se fosse fácil, nós tinha todas as terapias públicas, grátis, né? E a gente sabe que a nossa realidade, a realidade de muitas pessoas, ou tu tem a comida ou tu tem a terapia, né? Então, tu opta pela comida, opta pelo sustento, e eu acho que o poder público ele tem que entrar bastante forte aí para auxiliar essas pessoas, para poderem prover uma vida melhor para os seus filhos, né? Ô Johnny, agora que falou nessa situação da PAI, onde é que é os atendimentos de Shangri-La? Na verdade, assim, ó, hoje Shangri-La ela não nós temos alguns atendimentos. Não tenho assim a critério assim, é aqui, é ali, né? Eu sei que a gente tem algumas vagas na a PAI de Capão da Canoa, então acho que tem essa parceria entre os dois municípios, né? Mas hoje o atendimento está sendo assim, na PAI, né, de Capão da Canoa. Tenho mães que me procuram e às vezes tem a questão da PAI de Osório também, que também tem uma parceria com as prefeituras do litoral aqui, mas é uma coisa que tem que melhorar muito ainda, né? Então a gente está batalhando há anos aí para. Por que que eu intuito, por que que eu sempre bato nessa questão da PAI, né? Por que a PAI? E eu gosto de falar isso, eu repito isso, porque o que acontece hoje, a PAI é uma associação apolítica, né? Então ela está ali e vai vir governo, volta governo, sai prefeito, entra prefeito, a PAI ela vai se formar ali. Então eu acredito que isso, uma também pela chancela a nível Brasil da PAI, então hoje a gente acompanha, ajuda a PAI de Capão da Canoa, o presidente Palma, pô, um grande parceiro, né? E a gente vê que é muito muito bem recebido, né? A gente faz um chá, vende tudo, a gente faz um galeto, vende tudo, tem o Rotary, Lions que ajuda. Então, assim, a comunidade em torno da PAI é muito grande. Eu sei que a PAI de Capão da Canoa também está passando dificuldade, eu acho que todas as APAIs, com a questão da pandemia, estão passando dificuldade, e em reunião com Palma, com outros, e a gente está tentando criar meios, né? A gente já conversou também, né, Guilherme, junto com sobre isso, né? Criar meios para que a gente tenha uma renda recorrente que a gente consiga manter, porque a questão de trazer uma PAI para Xangri-Lá, eu acredito que a gente tenha verba, a gente está indo aí para eleições, né, estaduais, municipais, tal, de deputados, né, e tal, e ano que vem. É ano que vem, né? Eu tô meio perdido, a Isso, pandemia é ano que é, vem. ano que vem. Então, a gente sabe que tem verba instituída já para essas finalidades. Só que o meu problema, a questão é, uma PAI, construir o prédio, fazer o terreno, acho que é muito bacana. Só que a grande questão é manter a PAI, né? Hoje a gente não sabe de números, mas é um valor muito grande mensalmente para manter essa estrutura. Então, eu acredito que não só verba para se fazer o prédio, mas a gente tem que ter meios para que isso seja sustentável ao longo Sim, prazo, para que a gente não sofra, né? Como a gente vê os nossos vizinhos aqui, a PAI de Capão da Canoa, o Palma, sempre nos relatando que as dificuldades financeiras vêm há anos já, né? Eles conseguiram um prédio novo, mas também não é só o prédio, a gente precisa de profissionais para atender, né? tanto que vai Então, aumentar, tanto que vai aumentar a quantidade de profissionais, né? Tanto que é, esses dias eu fiz live com o Luiz e ele explicou graças a Deus eu fico, é um pouco é um alívio um pouco, né?
porque eu convivo ali na PAI. Ali. A PAI ali é uma casa adaptável, né? A estrutura que é Capão, Xangri-Lá, que também é atendido pela PAI aqui em Capão, não pode ser numa casa adaptável. Então, vai funcionar. O Luiz Gui, assim, anos e anos a gente sempre. A mesma pergunta. Quando é que vai funcionar? O ano que vem, o ano que vem. Toda a vida empurrando, o ano que vem. Gui, até no final do ano, a PAI vai funcionar. Nem que seja a parte de baixo e a de cima depois a gente faz e já está praticamente tudo pronto. Mas a partir já do ano que vem a PAI vai funcionar. Então já é assim, mas é que nem tu acabou de dizer, não é só funcionar. Eles já estão estudando, porque já vão ter que fazer contratações de mais profissionais, porque a fila de espera já da PAI já é grande, já tem que atender certa quantia, vai aumentar. Eu mesmo conversando com o Luiz, ele mesmo disse que assim, ó, nós já vamos deixar a PAI pronta, fazer ela funcionar, mas nós já estamos pensando em aumentar. Nem está pronta ainda e já está Sim, se pensando em aumentar ela. Porque assim, é. o difícil, sabe como é que é, Johnny? O difícil é a gente entender por que, que as pessoas, por que, que o ser humano não ajuda um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Eu já não digo ajudar muito. Eu disponibilizo do meu tempo hoje, assim como tu está aí, para conversar um pouco em torno disso. É um bate-papo nosso aqui, mas não é nosso. É para a comunidade entender um pouco. E como assim eu penso, como é fácil, né? Tu vai ali, tu tira. Eu penso, tu tirou uns 5 reais. Pô, é lá na Stock Center que eu fui. Eu fiquei admirado lá, porque tem o teu troco lá, tu, 2, 3 pila, tu não quer destinar para papai, lá logo no caixa lá. Faltava 1,40, sabe? E daí o troco, não, pode deixar aí. De repente até mais ainda falei para a moça, mas eu tranquilo. Eu conversando com a moça do caixa, ela disse, moça, assim, ó, tem gente aqui que por 5, 10 centavos, falando para pai mesmo, ele quer o troco de volta. Poxa, É. então é aquela luta diária de estar sempre nessa É. função de ajudar. Eu sempre falo também a questão de ter uma PAI muito estruturada no município. Eu acredito que até para os gestores públicos, né, prefeito, tu ter um apoio de uma PAI, né, onde tem uma ajuda multidisciplinar, eu digo, né, que a gente consiga fazer um modelo mesmo de uma estrutura que possa atender dignamente, né, tanto apoio psicológico. Eu sei que as prefeituras fazem de tudo para que isso aconteça, mas a demanda é tão grande da população, né? A gente viveu aí 2 anos, né? Que foram anos bem difíceis, né? No sentido psicológico mesmo, né? E, pessoas perdendo emprego e tal, né? Eu não dá para reclamar, o meu ramo prosperou, né? Mas a gente sabe que a realidade às vezes dói muito, né? Então, eu acredito que uma PAI bem estruturada, e que eu digo bem estruturada, é planejamento, né? Eu acho que a gente precisa de planejamento como se fosse uma empresa, né? Ela tem que ter uma receita, ela tem que ter contratos, então eu acredito que se a gente consegue estruturar isso e replicar esse modelo para Capão da Canoa, eu não penso só em Xangri-Lá. Eu não penso, eu vou resolver Xangri-Lá e... Não, a gente quer ser... O que der certo aqui, eu vou levar para o Palma lá, a gente vai levar para que a gente consiga trazer modelos que dão certo, né? Modelos que... Como é que tem a paz modelos no Brasil? Por que a gente não pode? Um município que hoje é a menina dos olhos do Rio Grande do Sul, né? Uma arrecadação milionária, né? Um município que tem 12 quilômetros entre a Serra e a Lagoa, acho que não tem 6 quilômetros, uma faixa de terra com um poder aquisitivo altíssimo. Eu acho que o que tem? Tem que ser, é isso que a gente tenta todos os dias, a conscientização da população do quão importante é a visão para a inclusão, a visão para as pessoas com deficiência, sabe? É uma rua bem pavimentada. Não é só o atendimento, é uma rua decente para um cadeirante, é uma praça decente, é uma acessibilidade, é um estacionamento prioritário, é um atendimento prioritário. Então, é uma política pública que isso aí vai trazer economia a longo prazo, poder público. Isso aí
o poder público tem que entender que hoje, a gente tendo essas ações agora, no presente, estruturando o nosso município, que consequentemente, nos últimos 2 anos, trouxe muita população que estão morando aqui. Eu sou do mercado imobiliário, então a gente vê quantas pessoas se mudaram para a praia, estão ficando mais tempo aqui, compraram a sua casa de praia, estão trazendo a qualidade de vida para as pessoas com deficiência, pessoas que têm algum problema crônico, né? Então as pessoas estão vindo buscar qualidade de vida e eu acho que é a hora é agora de estruturar a nossa cidade, de a gente trazer uma PAI, para que a pessoa que venha morar aqui, não, eu tenho respaldo, eu tenho uma entidade que vai cuidar da minha criança, do meu adulto. Quantos adultos hoje precisam, né, de atendimento especializado, que a gente sabe que chega um ponto que a inclusão é a escola, não a criança se adaptar à escola, e sim a escola se adaptar à criança. Essa é a nossa inclusão, é o que a gente bate. Eu sei que não é fácil, eu acho que é bem difícil, né? Mas a gente está lutando. Já foi pior, né? Já foi bem pior, né? Hoje a gente está aos olhos, a gente tem as ferramentas digitais que vão trazendo voz a quem não tinha voz, né? Os grupos de WhatsApp, os grupos de mães. Então, assim, ó, a tecnologia também trouxe isso, né? Muitas pessoas que não tinham voz hoje têm voz, hoje conseguem colocar para fora a sua dor. Eu acho que o momento é muito propício para nós pensar a nossa cidade, o nosso litoral, como um celeiro assim para que venham mais pessoas morar, viver aqui e que a gente seja referência no tratamento das pessoas com deficiência, em questão de acessibilidade, um poder público que pense na pessoa com deficiência, na inclusão, escolas modelos, a gente trabalha muito forte com as escolas. E o que eu digo na escola é o seguinte, a gente precisa de conscientização, né? Porque meu filho é autista, eu, em qualquer conversa de negócio, em qualquer conversa que eu tenha com os meus negócios, eu converso. Olha, eu tenho a menina, Maria Fernanda, e o João Antônio é autista. Ah, ele é autista? É, sim. Eu quero que a sociedade saiba que ele é autista, que ele tem as suas limitações, mas por quê? Para que a sociedade veja que ele tem a limitação e que o papai e a mamãe, quando o filho trouxer alguma coisa assim, bah, o meu coleguinha ele se desorganizou, ele gritou, e que esse pai e essa mãe não falem assim, fica longe, tá? Ele tem problema. Que esse pai e essa mãe, esse é meu propósito de vida, é que a gente conscientize esses pais a mudarem essa concepção e dizer assim, não, quem sabe ele tem algum, ou se já tiver laudo e tal, não, daqui a um pouco ele ficou um pouco estressado, filho, sabe que tem pessoas que não sabem se expressar, sabe? Esse olhar, essa empatia, né? E eu acho que assim, a criança, eu sei pela escola das crianças, as crianças, elas são uma esponja, sabe? Elas são uma esponja. Então, assim, eu acredito que os pais, na vida dessas crianças, a escola, trazendo essas pautas de inclusão, de deficiência, e os pais em casa educando as suas crianças que existem pessoas diferentes, pessoa que não tem o braço, não tem a perna, que anda de cadeira de roda, a pessoa que tem síndrome de Down, por que que eles são assim, os autistas, uns são leves, outros são mais moderados, são severos, né? Mas que eles são diferentes, mas que a gente vive em uma comunidade, que a gente tem que entender as diferenças. Então essa é a minha luta, né? Essa é a minha, a minha missão, assim, de compartilhar e que muda essa mentalidade desses pais, porque eu acredito, eu sempre falo que nós somos pais e nós vamos mudar o mundo com os nossos filhos, né? Então, acho que se eu crio meu filho para o mundo, de um mundo onde existem as diferenças, existem a menino, menino, existem a pessoa que tem deficiência, o cadeirante. Se eu disser para ele que isso é uma coisa normal, é normal isso acontecer. E a gente tem que aprender com isso. E tu não tem noção, os pais que estão assistindo ou que vão assistir essa live,
Tu não tem noção, o ganho para a criança é que na sala dela tem uma pessoa de inclusão, ou um autista, ou um cadeirante. Elas aprendem um horror, assim, sabe? Essa é muito, porque assim, ó, no nosso tempo, né, Guilherme? Porque não tinha, não. Eles estavam escondidos, né? Eles não estavam É, na nossa. Porque assim, ó, eu tenho certeza que a minha filha, Maria Fernanda, totalmente típica, né? Eu tenho certeza que ela, quando ela conhecer um cadeirante, um autista, ela vai saber como lidar, porque ela convive com um em casa. E se o filho de alguém tem uma pessoa com deficiência, eu acredito que aquela criança vai também, no futuro, não vai ser desconhecido para ela. Isso aí vai estar na vivência. E é isso que a gente bate com a inclusão. É trazer as diferenças à tona, né? Eu acho que isso que é é, o nosso futuro. tanto que não precisa, tanto que eu acho, né, Johnny, é o que a gente bate sempre na tecla, né? Que nem eu digo, tu acabou de dizer, eu tenho o Gabriel também, o mais velho, que ele vive isso, vive com a minha esposa, que é educadora especial, né? Então viveu desde a barriga, ele viveu dentro da escola especial, e aí, como tu acabou de dizer, né? Então, se ele vir no futuro, tanto que eu digo, né? O meu filho Daniel, que é autista, nossa, se eu fosse escolher para ter dois filhos, assim, viesse os dois filhos de sangue, não tinha como os dois, assim, ó. Porque eu tenho um retrato, eu tenho uma foto guardada comigo até hoje, assim, que eu tirei a foto, a imagem, assim, tá os dois caminhando na frente, eu e da minha esposa, né? Na frente, os dois abraçados. Então, para te ver, eu sempre digo, um abraço de um autista, tu ver dois abraçados e tu saber que aquele abraço ele é puro, assim como tu falou da tua filha que vai conviver com outros coleguinhas e vai ajudar. E muitas vezes vai enfrentar até outros que vão ter, que a gente sabe que vai ter o preconceito, ela vai defender aquele coleguinha, aquele amigo dela. Então é o que a gente luta, mas não porque o meu filho tem uma deficiência, é que as outras famílias entendam que pode ensinar. Eu também penso a mesma coisa em questão da cultura. Se ensinar desde o começo, desde pequeno, lá, meu filho, tu vai para a escola, tu pode, vai ter um coleguinha, de repente vai estar andando numa cadeira de roda, vê se ele precisar, tu ajuda ele. Que já é automático a criança ir fazer isso. É E uma como, espécie. e como é importante a gente ter esse olhar, sabe? E tratar com naturalidade, sabe? Existem sim, né, outros fatos e eu digo assim, aos nossos filhos, né? Todas as terapias que eu faço com o João, que a gente faz desde os 2 anos, com psicopedagoga, terapia ocupacional, o especialista. Cada criança, se a gente entender, se a escola entender que cada criança tem um jeito de aprender, e não é porque o meu é autista, né? Eu acho que todas as crianças devem ter um olhar diferente, né? Não porque é autista, o outro é quietinho, o outro é mais sapeca, o outro aprende mais rápido números, o outro é melhor em português, o outro é melhor em educação física. E cada um é cada um, entendeu? A gente tem que entender as diferenças, que uns são bons aqui, outros não tão bons ali. Mas o mais importante para nós que pensamos em inclusão, que a gente está caminhando no Brasil, no Rio Grande do Sul, no nosso município, caminhando a passos lentos, né? Mas já foi pior, já foi bem pior. E eu acredito que o melhor ainda está na nossa frente. Eu acho que a gente vai evoluir como sociedade. Eu acho que cada vez mais o autismo ele tá todo mundo já sabe o que é autismo. Há 10 anos atrás, eu me lembro que eu vi olha só, é louco, né? O primeiro contato com autismo que eu tive foi no gibi da Turma da Mônica, que tinha o André que ele era autista, né? E eu lembro até hoje, o André me faz lembrar o João, porque foi onde, há 9 anos atrás, ele nasceu, claro, daí a minha esposa, com 1 ano e 3 meses, ele foi para a escolinha, né? Sabe a descoberta, assim, né? E eu, uma vez me veio uma propaganda do Gibi da Mônica do André, sabe? Como é importante, através também da leitura, como é importante
que os pais conheçam também sobre o autismo, conheçam sobre as deficiências, conheçam como é a inclusão, o que que a gente tem direito, o que que não tem direito, aonde recorrer, sabe? E por isso que é muito importante esses últimos anos aí, trazer essa questão, né, da inclusão. Onde a gente está. Parece que é automático, sabe? Eu fico vendo assim, porque cliente acabou de há 10 É anos mesmo. atrás. E a gente vai contar a história há 10 anos atrás, não foge uma. Claro, autista, cada caso é um caso, um é diferente do outro, mas as histórias em si sempre se encaixam. Por exemplo, o Daniel, com 3 anos, foi de 3 para 4 anos, recebeu o diagnóstico porque ele não falava. A preocupação é porque não falava, muito pouquinho, mas depois que tu entende bem, tu vê que não, podia ter, que a gente sabia antes, não. Mas eu digo assim, ele não falava, mas vem com a história dos pais. Ah, mas o teu tio falou com 5 anos. Vai falar. Tu pega aquela conchinha com água lá, ou pega o pinto e bota na boca, que ele vai falar. Sim, vai A indo. Não, mas a gente vai simpatia. ter que... Aham, aí tem que ver. O que que acontece, né? Eu faço um trabalho com os pais, né? E a gente conversa muito com os pais. E o que eu vejo, e é o que eu passei, entendeu? Quando o João foi diagnosticado com autismo, a mãe é muito claro, né? A mãe, né? Claro, certas exceções, mas a mãe, cara, vem o diagnóstico, ela aceita, é dela, entendeu? Agora o pai, eu sei porque eu também, sabe? Quando veio o diagnóstico, daí é tudo novo para ti, tu também tá naquele luto ainda, sabe? De, pô, meu filho é diferente, né? E aí tu vai para entender. E eu me lembro como se fosse hoje, cara, como é importante assim tu ver a evolução minha como ser humano também. Isso nós estamos falando de 8 anos atrás, 7 anos atrás. Então eu me lembro que a gente estava saindo de viagem e, cara, o nosso núcleo ali estava recém diagnosticado, o João, né? Poucas pessoas sabiam que ele era autista, mas a gente estava, né, com bastante terapia. E eu me lembro assim, ó, como se fosse hoje. A minha esposa, ele começou a fazer estereotipias, né? Tipo, né, para se organizar, começou a se balançar. E a Elo chegou assim, cara, meu cunhado, cunhada, toda gente, núcleo familiar, entendeu? Sim. E eu lembro que eu fiquei chateado com aquilo, porque eu não precisa, eu falei no carro assim, não precisa expor o menino, sabe? Pô, né? Tu vê que eu naquela época eu ainda não aceitava. Eu pensava que aceitava o autismo, mas eu não estava aceitando ainda. Então leva tempo, mas assim, eu, eu vejo os pais, a gente, e cara, cada um tem o seu tempo de aceitar, de poder falar que o seu filho é diferente, que ele vai no futuro vai ter dificuldades, vai ter desafios diferentes, né? E eu acredito que tem pais que demoram pouco tempo. Eu demorei pouco tempo, caiu a ficha, fui lá, arregacei as mangas junto com a minha esposa, graças a Deus. Só que tem pais que vivem esse luto a vida toda. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, eu não posso forçar o pai e a mãe a dizer assim, ó, tu vai. Não. Agora, o que eu posso dizer para todos que escutarem isso aqui, que estão ouvindo nosso bate-papo, o quanto antes tu aceitar de coração que o teu filho é autista e que ele precisa de ti e que ele precisa evoluir, hoje a família, o núcleo familiar, no tratamento do menino com autismo, cara, eu posso te dizer que ele é 95% do tratamento. A família entender que ele é diferente, ajudar, porque, sabe, o modo de pedir, sabe, essas coisas, o vô, a avó, a mãe, o pai, saber que ele tem diferença, que o vizinho, né, dá um gritinho, o vizinho já sabe que ele é autista, vem lá, precisa de ajuda. Então, assim, ó, o núcleo familiar, a gente vê, porque eu acompanho outros pais, sabe, pais que são mais reclusos, né, que são mais reservados, que não querem, né, expor essa situação, e tá tudo bem com esses pais, eu acho que cada um tem o seu tempo, eu falei agora,
Mas tu vê, eu sei pelo nosso exemplo. Cara, eu falo, qualquer conversa eu falo. E, cara, e é impressionante como as conexões, sabe, acontecem. Porque o momento que eu falo do meu filho, o meu cliente fala assim, pô, teu filho é autista, pô, meu vizinho é autista, pô, eu tenho um irmão autista, sabe? E aí o universo abre, as conexões abrem, parece que, eu falo, deucidência, né? Tudo se conecta, né? E para mim é muito bom, sabe? Porque eu sinto que existem mais pessoas que estão nesse mesmo barco, nessa mesma luta, que às vezes precisavam ouvir uma conversa assim, dizer assim, cara, vai lá. Eu não digo que cada um tem o seu tempo, eu sei, mas eu acho que quanto mais rápido a família entender esses medos, essas crenças sobre o autismo, eles entenderem o quanto mais rápido possível, o tratamento do autista decola. Sabe? A escola, porque daí tu já vai falar com a professora, tu já vai querer. O pai que aceita, ele já vai lá falar com a professora, quer fazer uma reunião com a psicopedagoga, com a EE. Não, meu filho funciona assim, meu filho funciona assado. O que, que a gente pode fazer? Parceria com a psicopedagoga. Não, o que, que nós vamos fazer? Não, meu filho gosta disso. Quem sabe vão levar materiais da turma da Mônica, porque ele gosta muito, então incentiva ele a fazer a atividade. Só que isso pressupõe da família, sabe? Porque assim, tu imagina uma escola que tem 30 alunos, né? Cada um precisa de uma atenção. E tu tem o teu também, que precisa de uma atenção redobrada, um cuidado redobrado. E ninguém ninguém, vamos dizer assim, tem uma bola de cristal. Acho que o pai também nessa nessa luta pela inclusão, por trazer um ambiente, uma sociedade mais empática para o seu filho, eu acho que o pai e a mãe, o familiar, ele tem uma posição muito importante, sabe? Eu acho que é um protagonismo, sabe? Que eu acho que às vezes fica atrás das cortinas, assim, sabe? Aí a escola tem que dar jeito, a psicopedagoga tem que dar jeito, e às vezes o pai não aceita. Então tu constrói toda uma questão na escola, chega na família, sabe, destrói tudo, começa tudo de novo, né? E agora me veio a lembrança, a Elô me lembrou aqui, o Dani foi colega do João, lá na Estrelinha. Aham, sim. E Eu na lembro do estrelinha, Dani, e na eu lembro do estrelinha, Dani. e na estrelinha, Júnior, assim, a gente, assim, é como, o que eu vou dizer assim, ó, eu não digo a frustração, sabe, porque a gente, na época na estrelinha, até volto meu conversa com a tia Carla, né, eu não culpo a escola, sabe, eu não culpo a escola, por aquilo que a gente diz, né, o autismo em si, as dificuldades, as barreiras, o profissional também não entender muito, eu como pai também, na época, também não, o autismo, aquela história que tu acabou de dizer, aceitar, não Sim, tu aceitar. tava. Então, tu pega assim, o Daniel, quando ele estava quase, ele ficou 2 anos na Estrelinha. Ele estava saindo da Estrelinha, digo assim, quando ele ia, eu deixava ele lá. A lembrança que eu tenho assim, o Daniel chegava, ia para os fundos, tinha um tapete e o balanço. Tá? Era aquilo lá. Ele não conseguia interagir com os colegas. Só que assim, as crianças, que o Daniel sempre foi maior, né? Assim, mais fortinho, né? Ele já chegava, assim, quando tá chegando ele, as crianças se espalhavam. Porque eu era aquele que berrava, eu gritava, né? Ou se não tinha lá no balanço, era só ele que brincava, e o balanço, não sabe como é que é autista, não tem medo, né? Então o Sim. balanço era lá em cima, lá, e meu Deus do céu, né? Eu Então lembro aquela dele ali na situação. frente, ele ficava ali na frente, ali, às vezes na hora da E, e, saída, ele ficava ali na frente no portão, assim, e aí, assim, na esperando. frente tinha aquilo assim, a frente para ele era o que que era? Ia começo da tarde, mais tardar no máximo 3 horas, o telefone tocava para ir buscar, que ele não conseguia ficar mais. Só que nessa malandragem do autismo, eu digo também que tem essa malandragem, de um bom tempo ele já estava usando isso. Ele chegava na escola, começava ficava um pouco lá, daqui a pouco dava o berreiro aquele, fazia a reclamação, ligava e nesse meio tempo chegava lá na escola, lembro até hoje a tia Carla falando. Ai, eu tinha até vergonha. O que que houve, tia Carla? Ah, mas nem parece que tá fazendo tudo aquilo. Aí eu falei para ela, tia Carla, sabe o que que é isso? Ele já está usando, porque ele sabe que se ele berrar, vocês vão ligar para o pai vir buscar. É uma Mas, né, comunicação, né?
Ele como eu digo, né? acostumou. Tudo tem Não, aprendizado. o que acontece hoje, assim, ó, falando da escola, né, que a gente falou o nome agora, vamos dar nome aos bois, né? Vamos, A vamos. tia Carla, o João entrou com 1 ano e 3 meses. Ele usava fralda ainda, claro, ele usou fralda até os 5 anos, né? Então, pessoal, eu vejo pais aí, 2 anos, 3 anos, não sai da fralda. Gente, meu Deixa eu filho só te usou atra... fralda até deixa eu só cinco te falar anos, uma cara. coisa. Acabou de falar da fralda 5 anos, né? O Daniel parou de fazer xixi, o xixi assim depois de uma certa idade. Mas o cocô dele foi bem para Sim, frente. As o coisas João, do autismo. o João. E aí, assim, ó, eu lembro que eu tenho uma lembrança muito boa. Hoje a Maria Fernanda tá na escolinha, na estrelinha, né? Ela tá Nossa, é uma realização. Acho o modelo montessoriano muito incrível, mas como o autista, ele tem diferenças de um para outro, né? Às vezes o pessoal quer nivelar todos os autistas, é tudo igual. Não, cada um é uma criança. E eu lembro que com 1 ano e 3 meses, tu vê o olhar, por isso o olhar da tia Carla, da prof. Denise ali, ele tá no balancinho, o grupo vem para cá, ele vai para lá, sabe? Quem sabe, mas com muito amor, assim, sabe? A gente em nenhum momento falou de autismo. Isso que o Dani já estava ali, sabe? Eles com certeza já conheciam, quem sabe até já pensavam que o João era autista, mas vamos procurar fono, né? Vamos ver e tal. E eu me lembro assim, ó, que se não fosse a estrelinha, quem sabe o João nunca ia ser diagnosticado com 2 anos, 2 anos e meio. Porque que acontece? É aquilo que tu falou. O Johnny era quietinho também. Foi falar com 3 anos, porque também era, né? Que ele é quietinho, é o jeito dele, ele gosta, sabe? Só que a escola, ela tem uma visão diferente. E a estrelinha, para nós, para o João, foi muito bom de trazer o João para essa realidade, nós diagnosticar o quanto antes e começar as terapias. O que acontece? Chegou um ponto que ele saiu da estrelinha, mas assim, o tempo que ele ficou lá foi muito bom, sabe? Aprender, sabe aquela coisa, né, da vida prática, aquela coisa, sabe? Claro, a gente tem vídeos dele dormindo na caminha, porque ele era muito pequeno, né? Então o pessoal, ele era um bebê, né? A gente tem vídeo de final de ano ali, ele dormindo, bochechão assim, dormindo na caminha. Tinha uma caminha lá que ele dormia, né? Então assim, a gente tem muito a agradecer a Estrelinha por ter esse olhar, porque são poucas crianças, né? Eles conseguem enxergar assim, sabe? Aquele, sabe, a criança deu uma deslizada no desenvolvimento, eles já tomam atenção, e eu acho que muito importante, né? E então, hoje a Fefe tá na Estrelinha, só que assim, eu acredito hoje, se a Maria Fernanda viesse antes do João, sabe? A típica, né? Totalmente típica. A Fefe e viesse o João, acho que com 6 meses nós identificaríamos o autismo da Fefe, do João. Porque, cara, o desenvolvimento, porque o João era o primeiro filho, sabe? Então tudo para nós era novo. Se ele não falar agora, tá no tempo dele e tal. Só que com a Fefe, a gente viu os saltos de aprendizado, sabe? A gente viu assim, nossa, a guria tá falando. Claro, ela não é parâmetro, porque ela fala, eu acho que. Eu me lembro dela falando, eu não me lembro dela não falando, né? Então, tu vê que é muito diferente, sabe? Então, a escola é um ponto muito fundamental no desenvolvimento do aprendizado. Então, assim, o olhar da escola, então volta à inclusão de novo. A gente falou da estrelinha, tinha poucas pessoas, mas hoje com todo esse nosso. Várias pessoas falando do autismo, falando de como é o autismo, dando palestra, o autismo, sabe? As escolas também estão tendo esse olhar para que vá diagnosticar junto, mas para isso a gente precisa de uma PAI, a gente precisa de um poder público que tenha diagnóstico, a gente precisa, sabe, dizer assim, pai, fica tranquilo, vai lá na secretaria, faz o teu encaminha para o pediatra do desenvolvimento, para o neurologista, faz os exames que tem que fazer. Então a gente precisa disso, sabe? Porque não é só
incluir a minha criança, eu preciso desenvolver ela, sabe? Com terapias, com acessibilidade, com fonoaudiólogo, com psicopedagoga, com auxiliar, sabe? Ah, Johnny, mas pode ser um estagiário. Cara, o João só teve anjos na vida deles, eram todos estagiários. Eu me lembro, Prof. Paloma, Prof. Ah, a Prof. Alice lá no Domus, sabe? E outras meninas que passaram por ele, sabe? Mas assim, ó, gente, o prof auxiliar é um prof com amor no coração, porque o que o pai, quando. Imagina, o teu filho, a gente sabe que tem dificuldade, tu vai lá, deixa para a escola o teu anjo, entendeu? E a gente só quer que aquele auxiliar esteja lá para que num conflito, ele vai lá ó, ele é autista, não faz isso, não empurra, não sobe aqui, que nem tu diz o Dani, né? Não tem noção do perigo, não sobe aqui que tu vai te machucar. Tu imagina um pai deixar um filho e ir trabalhar com a cabeça tranquila. Não vai trabalhar, porque ele está olhando o telefone para ver se não ligam, sabe? No 3 horas começo, no começo da eu, adaptação. é que nem eu na escola, como eu te falei. 10 horas da aí o Daniel, na estrela, quando depois da estrelinha, ele teve a oportunidade disso, né? Porque a lei, né? Ela não nega a vaga, né? Então o Daniel ia para a escola regular na época. Aí foi para Manuel Medeiros. Não tem, eu digo assim, eu não me queixo de nenhuma escola que o Daniel teve. Eu sempre fui e vou continuar sendo sempre, sabe? Eu, como pai Cada de um tem a filho, sua importância, né? eu digo Cada assim, ó, escola tem a sua tu importância. tem que ter um diálogo, entendeu? Assim, tu tem que ter um diálogo com a escola, com os profissionais. Não adianta tu chegar chutando a porta. Eu venho a Sim. lembrança até hoje. O Daniel, a mesma coisa na escola. 10 horas da manhã, porque era de manhã, 10 horas da manhã, me ligava, tinha que buscar. Quando eu chego lá, estava tudo quanto era profissional. E eu lembro até hoje uma fala de uma professora, não sei se era auxiliar, o que era, que ela disse para mim, paizinho, nós estamos. Isso, o Daniel ficou, acho que, 2 semanas, 15 dias, não me falo a memória. E depois foi para a escola especial. Tá até hoje na escola especial, só tenho a agradecer. Só que veio na minha cabeça sempre assim, é a questão de, agora melhorou muito. Assim, pai, nós estamos preocupados com a alfabetização. Ele recém chegou. Eu só falei para conversando com ela, prof, assim, ó, o que eu quero agora? Que ele entenda, que ele se socialize, que ele entenda o mundo onde ele está. Ele estava no Montessori, estava na Estrelinha. A Estrelinha é tudo pequenininho. Tu vai para uma Manuel Medeiros, que é uma escola gigante, imagina para um autista, meu Deus do céu. É, tu Não deu imagina certo, não aquela deu certo. tranquilidade da estrelinha, aquela tranquilidade, eles falam baixo, né? E aí tu vai para uma Imagina, escola, aí tu muda dá tudo aquilo aquela. ali. Não deu certo, foi para a escola especial, mas aí, como tu diz, né? Aí, quando tu entra nos lugares, nesse tempo todo aí que eu já com o Daniel autista e eu nessa função de coisa, quando eu entrei na escola especial, eu não, que é a dificuldade dos pais, na realidade, né? Aquele luto, aquele medo, aquela angústia, tudo. Eu entrei na Sim. escola especial, assim, ó, eu até hoje sou pai presente, sou Papai Noel, que se pedir para me ajudar lá, eu ajudo, mas eu nunca, eu não me, sabe que tu se sentir bem quando tu entra num lugar, eu pensei, será que isso comigo é meu mundo? Tanto que quando eu vou lá, agora por causa da pandemia, é muito pouco, a gente não consegue ir por causa da pandemia, tá funcionando mais sistema o híbrido, né? Então, aí Sim. eu ia lá, as crianças vinham correndo, eu ia falar alguma coisa na secretaria, as crianças vinham correndo me abraçar, sem eu conhecer, né? E aí vinha auxiliar lá, já fazendo, não, eu já fazia assim, ó, deixa vir. Me abraçava, espera, depois eu vou lá. Porque muitas crianças também têm isso, criança especial também. O que precisa? Do carinho. Às vezes não tem e está na escola para receber o carinho. E aí aquela pessoa que chegou lá, por exemplo, eu cheguei com carinho e eu entendo. E é o que a gente quer passar, para as pessoas entender que uma criança especial não é diferente. Ela às vezes quer um carinho, quer um abraço, quer entender o nosso mundo também. Então, é a vivência de escola, a vivência de autismo, entre outros, né, Joana? Porque eu digo assim, ó, eu depois que eu entendi que eu sempre, o meu filho, assim como o teu, sabe, a gente tem como dar uma estrutura um pouco melhor, né? Tentar ajudar, conforme, mas tem muita família que é onde tu conversa, que essas famílias elas não têm condições de ter uma fono, um psicopedagoga, uma TO, eles não têm. É onde tu quer lutar o que? O quê? Que a PAI, que os nossos municípios, se o atendimento seja bom para essas pessoas.
Então, nossa, a vivência da vida da inclusão, eu sempre digo, eu tiro mais coisa positiva do que negativa, né? Eu não sei Sim. se é porque a gente é especial, digo, né? Não é nem os filhos que são É, especial, acho que é a gente que é especial. hoje, assim, ó, a grande questão também, a gente divulgando essa questão da inclusão, e a gente precisa de mais pais também, como a gente, né? Por isso que a minha, preparar esses pais para que consigam, né, ter força para pleitear os seus direitos também, procurar suas associações, né, ter voz também, porque, porque hoje, assim, eu falo pelo autismo, tá? Porque às vezes tu entra numa escola, né? E a escola o que está preocupada? É da matéria, Só que assim, cada autista tem o seu nível que, sabe? O que que eu tô, qual é a minha prioridade agora? E para isso, os pais precisam de atendimento. Então, o que que eu falo? Hoje eu falo assim, que é que nem o nosso doutor Ricardo Halber, que é de Porto Alegre, nosso pediatra especialista em desenvolvimento infantil, ele é o nosso capitão, tá? Ele é o capitão do time, tá? Então, assim, a gente vai lá de 3 em 3 meses, 3 vezes por ano, 2 vezes por ano, e ele é o capitão. Ele que recebe todos os relatórios da psicopedagoga, na época da TO, da fono, relatório da escola, da auxiliar. Ele lê todo esse relatório e diz, não, é isso, 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 agora volta lá e faz. E o que a gente faz? A gente é obediente, vai lá e faz. Então, assim, ó, o que que eu vejo? O grande problema é os pais hoje, né, graças a Deus, hoje a gente tem condições de pagar né, um atendimento particular, né? A gente tem acesso, mas tem a realidade de muitas pessoas, de pais e mães que têm filhos autistas, não é isso, é aquilo que eu falei lá no início, sabe? As pessoas estão numa época que eu vou pagar R$ 120, R$ 150 uma consulta, R$ 200 uma consulta, ou eu vou comprar pão, leite, arroz e feijão porque está faltando em casa. Então, é isso aí, vamos lá, o alimento em primeiro lugar. Só que assim, ó, eu acho que o nosso município aqui, ele tem muito a agregar nessas famílias para que a gente consiga fazer um corpo onde essas famílias tenham um apoio, né? Tá, meu filho está com dificuldade de fala, né? Então tá, vou te mandar na fono, vamos fazer um atendimento pela fono, vamos evoluir. Daqui a pouco é um distúrbio na fala, não é um autismo, sabe? Então tem essa questão de tudo, o cara é quietinho, não fala, é autista. Não é isso, sabe? Então, às vezes é um detalhe, às vezes é uma fono, às vezes é o próprio especialista que o pai e a mãe vão lá e eles, não é isso, só arruma isso aqui na tua rotina, arruma isso aqui, sabe? Nem todo mundo que é quietinho ou que grita, ele é autista, tu entendeu? Então, a gente tem que parar um pouco, e eu digo assim, tem muita gente que romantiza, o autismo e tal. Cara, não é fácil, a gente tem várias dificuldades, né? A gente. Só que assim, ó, se me dissesse assim, ó, cara, tu vai lá pro céu e tu tem escolha para ter 2 filhos de novo. Se tu tinha o João Antônio e a Maria Fernanda. Cara, eu vou viver tudo de novo, eu quero eles de novo, entendeu? Porque hoje o João Antônio ele transformou minha vida, a Maria Fernanda transformou minha vida também. Porque são visões diferentes de mundo, sabe? E tu ter uma visão de um autista é uma visão tão pura, tão evoluída como ser humano. Uma criança autista, e eu conheço outras também, sabe, cada um no seu nível, mas ela tem uma pureza na essência, assim, que, cara, assim, ó, se o mundo fosse autista, eu acho que acabou a guerra, acabou tudo, sabe? A gente ia viver num outro nível de consciência, assim, sabe? Eu acredito que eles vieram, né? Tem várias crianças cristais, crianças autistas, que vieram para, eu acredito nisso, né? Que eles ensinam, na verdade, a gente acha que a gente está ensinando alguma coisa para eles. Mas eles são os nossos mestres de vida, assim, sabe? De tu saber o que que é importante, o que que é mais importante. Cara,
Hoje a minha missão de vida é cuidar da minha família, sabe? Evoluir meu filho, minha filha, é deixar para eles uma bagagem social, uma bagagem para saber lidar com as dificuldades da vida, sabe? Eu penso assim, meu pai, meu pai e minha mãe, eles foram isso. Eu, com certeza, eu sou 100 vezes mais evoluído que meu pai e minha mãe, e os meus filhos vão ser 100 vezes mais evoluídos que eu, sabe? E eu acho que a gente está passando por uma transformação, né, no nosso mundo, assim, dessa evolução de consciência, sabe? Porque, cara, não sei, o cara, pô, fumava, pegava, ainda tem gente fumando, né? Nada contra, mas, cara, hoje tudo, sabe, a conscientização do ambiental, cuidar da água, cuidar do lixo. Cara, no nosso tempo, 1990, cara, ninguém, cara, eu tinha lembranças de ver rua suja, com papel, sabe? Hoje é difícil, hoje tu vê um papel, tu vai lá, junta, bota no lixo, sabe? Tu cuida do lixo. Cara, 1990, separar lixo, plástico, não sei o quê. Cara, reciclagem. Então, assim, a gente tá num momento que em todos os pontos a gente está evoluindo. E por que não a inclusão, né? Por que não esse ponto muito importante que, com certeza, aquilo que eu falei, uma criança de inclusão dentro de uma sala de aula de 30 crianças, ela transforma a vida de 30 famílias, sabe? Porque os relatos, as festinhas. Só que assim, eu só transformo aquilo que eu consigo impactar, né? E por isso que eu bato com os pais e mães, de trazer, aflorar isso, esse olhar, sabe? Olhar para o outro. Porque assim, tem muita gente que, cara, meu filho, aqui tá bem, tá tudo bem, entendeu? E o outro, né? E eu acho que quando tu tem uma pessoa, e cada vez mais hoje, eu não tenho um filho autista. Não, mas eu tenho um primo que tem um filho autista. Não, mas não é o primo, mas agora é o meu amigo que tem um filho autista. E se não é um amigo do amigo que convive contigo. Então, assim, ó, eu tenho certeza que todos que vão escutar isso aqui, ou que conhecem a gente, que sabem do nosso trabalho, eu acho que conhecem alguém autista, sabe? E conhece, sabe, pô, eu conheço o João. Nossa, o João nem parece que é autista. Daí tu olha o outro. Não, autista é isso. Então a gente rotula o autista. Eu conheço o autismo pelo João, mas conheço o Dani, conheço outros autistas que são totalmente diferentes. O espectro, né? Para quem está nos ouvindo, né, Guilherme? O espectro ele é muito amplo, o autismo, desde o leve até o mais grave. Então, cada um é um. E por isso que é tão difícil tu explicar o autismo, sabe? Tá, mas peraí, como é que é o autismo? Ele se balança? Tá, como é que é o autismo? Ele não fala, então? Eu digo, não, tem uns que falam, tem uns que não falam, tem uns que se balançam, tem, sabe? Então, assim, é Temos que muito fazer um difícil, resumão, né? sabe? Acaba fazendo É, um é muito resumão de difícil tudo. tu explicar para alguém o que é autismo. Então, assim, eu acredito que cada criança tem as suas dificuldades, né? Não só o autista, não só o cadeirante, não só o que tem síndrome de Down, outras deficiências. Cada um é um ser humano diferente que precisa de atenção. E nós, eu, tu, né, Guilherme, fazendo essa live, né? E assim, muito legal a tua iniciativa. Acho que é bem bacana esses bate-papos, porque as pessoas conhecem um pouco da minha vida e a gente vai debatendo coisas do cotidiano, assim, que acontecem, né? E eu acho que é muito legal. Quanto mais pais estiverem fazendo isso, como tu, e trazer para a sociedade essa discussão e trazer em pauta o autismo, a inclusão, eu acho que cada vez mais a gente vai estar lutando pelos E, nossos pequenos. e para ver, Johnny, assim, ó, a primeira que eu vou ter que falar uma coisa que eu não gosto. Todas as lives que eu faço bate-papo, assim, ó, tá praticamente na hora de nós encerrar ela, para não ficar tão longa. Para mim não é longa, para mim eu podia ficar 3 horas. Mas agora falando que tu disse aqui assim, ó, é uma coisa que, primeiro que me emociona de a gente contar nossa história, porque assim, ó, a gente fala do autista, o jeito que é, tu fala do João, e tu, antes, ali, alguns minutos atrás, tu falou que viveria tudo de novo, né? Eu viveria tudo de novo. Porque, primeiro, se o Daniel não nascesse, eu não estaria hoje aqui desse jeito, aqui como estou aqui, e com a minha esposa que está aqui, que é uma boa drasta com o meu filho, com o Daniel, que assim, eu não tenho como não dizer.
Então, a minha esposa, a Karen, não tem como eu falar isso. Então, eu não viveria, não estaria aqui com fone de ouvido, falando como um pai. Eu sempre falo, eu sou metido na fala, como dizer assim, porque eu não tenho curso de jornalismo, eu não tenho nada, eu vou entrevistar o quê? Eu vou conversar, fazer um bate-papo com... E todas as pessoas que eu tenho que vêm e vão vir aqui são amigos, independente de ser profissionais ser neuro, ser psicólogo, ser fono, ser pai de autista, ser COPED, presidente, ser Luiz da Pai, são amigos criados nesse meio da inclusão. Então, o que mais emociona disso tudo é saber que a gente pode contar um pouquinho da vida da gente e vai ajudar muitas pessoas. O teu relato, por exemplo, hoje, eu só tenho a agradecer pelo seguinte: o teu relato não é por ser presidente da COPED, foi como tu disse ali. Tanto a nossa pauta, que eu falei no começo, era para nós vamos falar sobre a COPED. Tu já falou praticamente tudo da COPED e muito mais. Porque o relato de poder ajudar, de poder estar junto, de hoje estar aqui, disponibilizar uma hora da tua noite que tu já chegou cansado, exausto, e vou tirar mais uma hora para conversar, porque pessoas precisam. Então, Johnny, eu só digo assim, ó, vou te pedir para te fazer um agradecimento, mas assim, ó, eu que tenho que agradecer, mas eu vou te dizer para te fazer um agradecimento para a gente encerrar. Mas assim, ó, eu estou de sorriso aberto aqui porque temos um bate-papo com um amigo, como nós conversamos durante a semana, que a gente ia fazer. Gui, não te preocupa que nós vamos fazer um bate-papo. Então, tu imagina a felicidade Ó, que eu tô e acredito. a mãe te conheceu aqui da irmã Lúcia, ó. A mãe tava aqui, a minha Aham. fã aqui. Ó, os amigos aqui dando uns parabéns, eu tô dando uma olhada aqui. Deu uma olhada aí Eu nos olhei também, até comentários, falei é. antes, eu comentei que qualquer coisa eu também É. responderia depois, porque a gente vai se empolgando e vai falando. Mas Sim, todo sim, mundo que está sim. presente aqui não tem como agradecer, porque é gratidão de estar conversando contigo, das pessoas que estão junto aqui, porque é aquele dia, é uma sexta-feira à noite que é para passar um pouquinho da inclusão, sim, Legal. mas é para estar num bate-papo bom. Eu gosto de ver, sabe? Eu tô puxando aqui só Sim, pra. claro. Eu É gosto de. tranquilo. Mas show de bola. Bom, Guilherme, bah, eu tenho só a agradecer o convite, assim, fico muito feliz de tu ter me convidado para participar desse bate-papo e agradecer a minha família, minha esposa, a Maria Fernanda, o João Antônio, e aquilo que eu te falei, se eu tivesse que passar tudo isso de novo, eu passaria, porque, cara, é muito gratificante, eu acho que cada um tem a sua missão aqui na Terra, e eu acho que o João veio ensinar muito para nossa família, em toda a família, né? Não é só entre o núcleo casal e irmã. Então, eu acho que a família toda veio evoluir. E eu agradeço o convite, cara, me convida aí, quer bater papo, vamos bater, porque eu sou de falar. Tu Vai sabe o ter que eu falo, bastante. né, cara? E Vai eu ter falo bastante. mesmo, eu começo a E conversar, eu tô aprendendo a ouvir. né? E E eu eu tô começo a aprendendo a ouvir. conversar, e é muita história. Então, cara, Tem, né? parabéns pelo teu projeto aí, o bate-papo com o Guilherme, eu acho que é muito legal. E pensar em outros assuntos aí, eu estou à disposição. Com certeza. Quem quiser me seguir lá no Instagram, é Johnny Gaspar, saber do meu trabalho, segue lá, vou botar nos comentários ali. A gente tem bastante trabalho, a gente Coloca, também faz coloca. alguns trabalhos ali também. O pessoal quer seguir. Precisando de alguma coisa, quem escutar essa live aqui e tem uma criança autista, uma criança com deficiência aqui de Xangri-Lá, me chama no direct ali, a gente como conselho, agora falando como conselho, mas assim, independente de conselho ou não conselho, presidente, vice-presidente, conselheiro, eu sou pai e luto por essa questão da inclusão, então sempre você o Johnny, você disposto aqui a ajudar todos da comunidade aí. Às vezes o cara não consegue, mas às vezes é um contato, às vezes é um direcionamento, às vezes é uma conversa de 30 minutos com o pai para acalmar. Então, contem comigo. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. E estamos aí. Eu, eu que agradeço, Johnny. Então tá, meu. Fique com Deus aí e pode ter certeza, vai ter mais convite sim. Vamos Bate-papo sim. bom é de longa data.
Vai ter bastante ainda, tá? Um Bom, vamos abraço, trazer Johnny. mais Fique com assuntos aí Deus. para a comunidade. Valeu, Com galera. Um abraço certeza. para Tchau, todos aí. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, tivemos aí mais uma live gostosa aí, bem produtiva. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? Bate-papo com é para vocês. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana, tá? Se cuidem. Máscara, álcool e vamos se cuidar para passar por tudo que nós estamos passando e o que vocês precisarem em torno da inclusão, que for ao meu alcance, pode contar que a gente está junto. Forte abraço.